Olá, meus queridos alunos. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar aquela estrutura que é a principal característica do grupo das angiospermas, a flor. A flor, ela é a estrutura reprodutiva das plantas angiospermas e a maioria das flores, como você está observando o caso dessa aqui, ela é uma flor com perianto. O que é o perianto? É o conjunto de folhas modificadas chamadas de sépalas e pétalas. Veja, acompanhe comigo. As sépalas são essas folhas modificadas normalmente verdes. O conjunto dessas sépalas vão formar o que nós chamamos de cálice. Bem, você observa também, formando esse perianto, essas folhas modificadas normalmente coloridas, chamadas então de pétalas. O conjunto das pétalas forma o que nós chamamos de corola. Cálice e corola são considerados verticílios florais de proteção. Por quê? Porque estão protegendo os outros verticílios florais de reprodução, que são o androceu e o gineceu. O androceu é a estrutura masculina, formada então pelo estame. E o gineceu é a estrutura feminina da flor, formada então pelo pistilo ou carpelo. Existem flores que têm apenas um sexo, e nesse caso elas são chamadas de monóclinas. Então, essas flores, ou elas têm apenas androceu ou apenas gineceu. Mas há muitas flores que têm os dois órgãos reprodutivos ao mesmo tempo, ou seja, são flores chamadas de díclinas ou hermafroditas. É o caso dessa flor. Se você acompanhar comigo, essa flor aqui da papoula, ela apresenta tanto o androceu quanto o gineceu, ou seja, tanto os estames como os pistilos. Então vamos observar aqui. Essa estrutura mais aqui embaixo é justamente o que eu chamo de estame. Então aqui você vê vários estames. Essa parte mais dilatada do estame nós chamamos de antera. É nessa antera que existem então estruturas que vão formar o grão de pólen. Ou seja, aqui na antera existem esporângios que vão sofrer meiose, formando os micrósporos, e esses esporos pequenos, chamados de micrósporos, vão formar então o grão de pólen. Tá, ok? Você percebe também que esse estame tem um talinho que é chamado de filete. Então, veja que o estame é formado dessa parte dilatada que é o estame e essa pequena arte chamada de filete. Agora, observando mais aqui acima da flor, você observa os pistilos ou carpelos. Esses pistilos ou carpelos representam o gineceu, a estrutura feminina. Veja que a estrutura masculina, ou seja, os estames, são bem menores do que, no caso, o pistilo ou carpelo. O objetivo aqui da flor é evitar a autofecundação, ou seja, isso dificulta que o grão de pólen saia daqui do órgão masculino e caia aqui no órgão feminino. O pistilo ou carpelo apresenta uma estrutura dilatada bem na sua extremidade, que nós chamamos de estigma. Depois existe uma estrutura chamada de estilete, que é essa estrutura na forma de arte. Lá dentro nós vamos encontrar o ovário, e é nesse ovário que vamos observar a presença do saco embrionário com a oosfera. Essa oosfera que é o gameta, então, como você sabe, o gameta feminino. Os grãos de pólen, ao saírem do estame, ou seja, da antera, e caírem no estigma, eles acabam germinando, ou seja, formando o que nós chamamos de tubo polínico, que é aquela estrutura, o gametófito masculino, que vai levar o gameta masculino, chamado de núcleo espermático, ao encontro da oosfera. Ok? Agora, veja bem como essa estrutura ela chama atenção. As flores, normalmente são coloridas, são perfumadas, elas oferecem néctar. O grande objetivo disso é atrair os insetos. Aliás, existe, segundo os cientistas, houve uma coevolução entre as angiospermas e os insetos. O próprio Darwin ficou, na verdade, com várias dúvidas de como as angiospermas dominaram todos os ecossistemas do nosso planeta, como isso foi possível. E isso foi conhecido como o abominável mistério de Darwin, porque ele não soube explicar o sucesso evolutivo das angiospermas. Hoje nós sabemos que provavelmente as angiospermas tiveram esse grande sucesso devido à interação com os insetos. Houve uma coevolução. Se você observar, qual é o grupo de animais mais abundante do planeta? Os insetos. Qual é o grupo de plantas mais abundante do planeta? Justamente as angiospermas. E aí essas flores coloridas, perfumadas, produzindo néctar, elas atraem os insetos.
e esses insetos fazem a polinização. Então, à medida que os insetos fazem essa polinização cruzada com a ajuda dos insetos, acabou fazendo com que houvesse uma grande variabilidade genética. E essa grande variabilidade genética permitiu então que as angiospermas começassem, através de mutação, seleção natural e outros fatores evolutivos, a dominar o nosso planeta, o planeta Terra. Agora, veja bem, existe uma outra estrutura que é bem característico também das angiospermas, que é o fruto. Então nós já vimos aqui a flor, e a flor, após a fecundação da flor, ou seja, após o grande encontro entre núcleo espermático e oosfera, vai se formar um zigoto, e esse zigoto vai formar um embrião, que dentro então da semente, ao germinar, esse embrião vai formar uma nova planta. Ou seja, a outra característica típica das angiospermas é o fruto. Então vamos observar aqui você vê uma palmeira, né? É uma angiosperma do grupo das monocotiledôneas. Você caracteriza esse grupo pelo caule, né? Veja também a folha, como ela é longa, com nervuras paralelas. Todas são características então das angiospermas monocotiledôneas. Perceba também como a raiz dessa planta ela é fasciculada, ela é uma raiz espalhada. Dá para você observar essa raiz espalhada do tipo fasciculada. Agora você, observando um pouco mais essa planta, veja a presença do fruto. Então aqui o fruto é uma outra característica das plantas angiospermas. Só as angiospermas apresentam flores, e essas flores, uma vez fecundada, vai se formar então fruto que então protege a semente. Então dentro desse fruto existe a semente. Qual é a grande vantagem que o fruto trouxe para essas plantas? O fruto, ele atrai, né, porque muitos desses frutos eles são frutos carnosos, eles são ricos em amido, né, e esses frutos então suculentos, com cores diferenciadas, com cheiros, eles atraem animais que, ao se alimentarem do fruto, é isso, pássaros, né, mamíferos e outros animais, ao se alimentarem do fruto, levam consigo a semente e espalham a semente para longe da planta-mãe, diminuindo então a competição intraespecífica entre a planta-mãe e as plantas-filhas. Então essas são as principais características desse grupo das angiospermas, a presença da flor e do fruto, com destaque então para a flor, que realmente foi uma estrutura importantíssima para o sucesso evolutivo dessas plantas. Ok? Um forte abraço e até a próxima.